Eu creio que Deus trouxe você aqui nessa noite, porque Deus tem algo a ministrar ao seu coração. Nós temos aprendido nos últimos meses sobre a oração e temos pregado essa série de mensagens, né? A oração como meio de graça, né? Temos falado sobre os meios de graça, vimos a palavra de Deus como meio de graça e temos visto a oração como meio de graça. Eu só não imaginava que Deus ia me dar tanta graça para encontrar recursos na Bíblia para pregar várias mensagens sobre a oração. Mas Deus é bom demais. Deus não só tem feito isso, como Deus tem me ensinado a orar, como Deus tem ensinado essa igreja a orar. Deus tem respondido também nossas orações, e muitas delas favoráveis. Como que Deus tem abençoado nós como igreja, né? Através da pregação da palavra, do estudo e da oração. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 9, versículo 18 a 20. Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 20. A palavra de Deus nos diz assim: estando ele orando à parte, achava-se presente os discípulos, a quem perguntou: quem diz às multidões que eu sou? Que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto, e no terceiro dia ressuscite. Feche os seus olhos. Santo Deus, Todo-Poderoso Pai, a Tua palavra acabou de ser lida diante de um relato da vida de oração de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, nosso Salvador. E nós queremos, Senhor, que o Senhor nos dê uma palavra, uma direção, para que a Tua palavra possa contaminar a nossa vida com desejo de orar, com desejo, Senhor, de entender que todos os Teus propósitos são cumpridos em nossa vida quando oramos, e que o Senhor, com o Teu Espírito, então, nos dê esse entendimento, e nos enche o nosso coração de gozo e alegria, por ouvir a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém. Sempre temos introduzido as nossas mensagens falando, ou aliás, perguntando, indagando a vocês nesse aspecto da oração. E hoje à noite eu quero perguntar para você, qual é a sua atitude antes de falar de Jesus para uma pessoa? Se é que você tem falado de Jesus. Lembra que um dos mandamentos de Jesus é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? E Jesus também mandou fazer discípulos, não é? Dele, ensinando, pregando a palavra. Então, qual é a sua atitude antes de falar de Jesus a uma pessoa? Segunda pergunta: o que devemos fazer antes de pregarmos o evangelho para que as pessoas creiam em Jesus? Porque nós temos um objetivo quando prega, não é isso? Que as pessoas possam crer em Jesus. Mas o que a gente tem que fazer antes de esperar essa resposta? Ou quando pensamos em discipular alguém, o que devemos fazer antes? E depois que as pessoas confessam Jesus, o que é que nós temos que continuar fazendo por elas? Bom, a resposta é que Jesus orava. Jesus, antes da pregação,
antes de esperar a confissão dessas pessoas sobre quem ele era, Jesus orava. E Jesus orava também para que essas pessoas, esses seus discípulos, continuassem firmes na fé. Meus irmãos, como que é maravilhoso a gente aprender com Jesus. Jesus é o mestre dos mestres. Jesus é o Senhor dos senhores. É o Deus encarnado, que se fez homem, que viveu entre nós, segundo João escreve, cheio de graça e de verdade. Jesus, segundo Lucas relata a sua história, Jesus orou antes de fazer duas perguntas para os seus discípulos. Jesus orou se preparando para perguntar aos seus discípulos duas perguntas. Ele queria duas respostas. Quero primeiramente dizer para você que Jesus já sabia as respostas. Ele é Deus. Mas ele orou. E essas duas perguntas estavam relacionadas com a fé da multidão e com a fé deles, os seus discípulos. Mas Jesus orou antes. Esse episódio aconteceu, segundo o registro de Mateus e Marcos, na região de Cesareia de Filipe. Essa região se localizava no vale do Monte Hermon, extremo norte de Israel. A ideia aqui do texto, quando Jesus ora e quando Jesus pergunta, a ideia que Lucas nos dá desse texto, é que Jesus com os seus discípulos estava andando pelo caminho, próximo a essa localização. Nós não sabemos exatamente onde, mas a ideia do texto é que Jesus está andando com os seus discípulos e ele se distancia para orar e ele volta para fazer essas perguntas aos seus discípulos. O fato é que Lucas diz que Jesus se retirou para um local à parte para orar, sozinho, para ter um tempo de comunhão com Deus. Mas somente Lucas narra que Jesus está orando antes de fazer essas marcantes perguntas aos seus discípulos. Nem Mateus, nem Marcos narra essa parte. Somente Lucas. Porque Lucas, tanto o seu evangelho, como a história da igreja de Atos, ele fez uma acurada investigação. Ele procurou detalhes que outros não tinham ouvido nem visto. E uma das coisas que Lucas enfatiza é a oração de Jesus. Os momentos que Jesus orou, que Jesus falou com o Pai. E é maravilhosa a maneira que Lucas liga as orações de Jesus com os acontecimentos seguintes. Então, antes de fazer as perguntas, Jesus foi fortalecido por meio da comunhão com seu Pai Celestial em oração. Eu quero aqui abrir um parênteses, aqui na narração desse texto. Porque, irmãos, quantos e quantos momentos, durante o dia, durante decisões que nós temos que tomar na nossa vida, nós esquecemos de ter comunhão antes com o Pai. Temos deixado de antes orar, de antes buscar a presença de Deus. Isso não quer dizer que Deus vai lhe abandonar. Ele continua sendo Deus. Mas é que os ensinamentos da palavra de Deus é para a gente buscar o Senhor, é para a gente orar, é para a gente viver na dependência de Deus. E Jesus é esse maior exemplo de dependência de Deus, de uma vida de oração. É preciso a gente entender, meus irmãos, que o Evangelho estava sendo pregado por Jesus. As pessoas que ouviam davam o seu parecer acerca de Jesus e do seu Evangelho. Havia uma propagação muito grande das pessoas que ouviam. E se vocês forem ler os Evangelhos, observando esse movimento das pessoas, vocês vão ver que quem propagava Jesus eram as multidões. Ao ponto de Jesus chegar numa cidade que ele nunca tinha passado, e as pessoas estavam esperando ele, porque a notícia corria, que ele curava, que ele pregava, que ele demonstrava o seu amor.
Jesus queria ouvir a resposta dos seus discípulos do que as multidões, né? Porque está no plural aí, estavam dizendo sobre quem ele era. Jesus não precisava dessa confirmação. Ele sabia quem ele era, ele sabia para que ele veio. Por isso que no versículo 22 ele está já falando da sua morte e ressurreição. Mas Jesus quer ouvir o que os discípulos têm ouvido das multidões. Jesus quer saber se os discípulos realmente estão prestando atenção nos acontecimentos. Mas Jesus também quer saber o que os discípulos pensam sobre a sua identidade, sobre a sua pessoa, o que eles tinham que afirmar. E é claro que Jesus queria também a confissão de fé dos seus discípulos. Então nós podemos dizer que Jesus estava querendo ouvir a confirmação da sua identidade da boca dos seus discípulos. E o texto aí, se você tiver com a sua Bíblia aberta, e deve, né? Jesus vai fazer a primeira pergunta: quem dizem as multidões que sou eu? E há uma resposta. Os discípulos não ficam em silêncio. Jesus tinha orado para isso, né? Então Jesus vai e faz a pergunta. E eles respondem: João Batista. Mas outros dizem Elias. E ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Essa é a visão das multidões. Isso era o que os discípulos tinham ouvido. Muitas pessoas, segundo os discípulos, consideravam Jesus na melhor das suas suposições, como sendo igual aos profetas. Citaram Elias, citaram João Batista, que é o precursor. E outros até achavam que havia ressuscitado um dos profetas do Antigo Testamento. Mas Jesus faz a outra pergunta. Mas vós, perguntou ele, que dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Meus irmãos, preste atenção, porque é muito importante a questão do português aí, que é uma boa tradução da nossa Bíblia. As duas perguntas, elas estão no plural, porque é feita sobre as multidões e é feita para todos os discípulos. Você não pode perder isso de vista aí no texto, tá? A primeira resposta também está no plural. A segunda pergunta também está no plural, mas a segunda resposta está no singular. Porque é Pedro que responde. A resposta dos discípulos foi dada pelo porta-voz dos discípulos, que é Pedro. Pedro sempre tomou a dianteira, sempre estava à frente, era precipitado para falar, não media palavras, e ele já dá a resposta. William Hendricks comenta, e eu fiquei maravilhado, porque quando a gente estuda, a gente tem que pesquisar quem estuda também, não é? E ele faz uma afirmação no seu comentário de Lucas, dizendo o seguinte: já que a pergunta fora dirigida a todos, isto é, aos 12, e nenhum contestou a resposta dada por Pedro, podemos supor, sem medo de erro, que aqui Pedro foi o porta-voz de todos. Ou seja, todos concordaram com a resposta. Todos foram unânimes num só pensamento, de que Jesus é o Cristo de Deus. O que mais nos impressiona, meus irmãos, nessa passagem de Lucas, é que Lucas, claramente, ele liga intimamente a oração de Jesus com a confissão de Pedro. Jesus quis saber dos discípulos sobre sua identidade, e tanto a pergunta como a resposta aconteceram em meio à oração de Jesus, estando ele orando à parte. A tradução do tempo do verbo no presente prova que foi em meio à oração de Jesus que veio a pergunta. Estando ele orar à parte, achava-se presente os discípulos. E é por esta razão que eu proponho o tema desta noite da mensagem, que é a oração de Jesus
antes da revelação da sua identidade. A oração de Jesus antes da revelação da sua identidade. E a pergunta que nós fazemos aqui é o que a oração de Jesus antes da revelação da sua identidade nos ensina. O que a oração de Jesus antes da revelação da sua identidade nos ensina? Irmãos, e a primeira coisa que nós podemos aprender no texto é que só é possível confessar a identidade de Jesus pela revelação de Deus. Versículo 18 e o versículo 20. Mas vós, perguntou ele, já que nós já citamos 18 várias vezes: quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Bom, Pedro confessou que Jesus era o Cristo de Deus. Mateus, e aí, é por isso que é importante nós podermos buscar uma interpretação bíblica com os outros livros da Bíblia. Porque não é só Lucas que escreve. Mateus, Marcos escreve, narrando esse acontecimento. E quando nós vamos conferir com Lucas no seu evangelho, Lucas deixa claro que só Pedro confessou porque o Pai lhe revelara. Pedro só confessou que Jesus era o Cristo porque Deus o revelara. Está lá em Mateus 16, capítulo 16, versículo 17. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Lucas nos faz olhar para a confissão de Pedro e ver que a revelação de Deus a ele veio em resposta à oração de Jesus. Ou seja, Pedro só confessou porque Jesus orou para esse acontecimento, porque Jesus estava em oração. Mateus vai nos informar que foi Deus que revelou. E pegando aqui, unindo os dois textos, Pedro só confessou porque Deus revelou, porque Jesus orou, porque Jesus pediu que no coração dos discípulos fosse formada essa verdadeira, identidade da pessoa de Jesus, de que Jesus é o Cristo, o enviado de Deus. Jesus orou ao Pai para que essa confissão acontecesse. Jesus perguntou sobre a sua identidade em meio à sua oração. E a resposta de Pedro veio como resposta de Deus Pai à oração de Jesus. Deus revelou a Pedro que podia confessar que Jesus realmente era o Cristo de Deus. E Pedro então confessou a identidade messiânica de Jesus através da própria oração de Jesus. Ele fez isso em resposta à oração de Jesus. Deus abriu a visão espiritual de Pedro e ele confessou que Jesus era o Messias enviado por Deus. Jesus ensinou no Evangelho de João, meus irmãos, que é pela revelação do Espírito Santo, somente, presta atenção, somente pela revelação do Espírito Santo de Deus, que o mundo é convencido do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém pode confessar a Cristo se o Pai não revelar, se o Espírito Santo não testificar no seu coração. Então nós perguntamos, por que Jesus precisou orar para que Pedro o confessasse que ele era o Cristo? Por quê? A resposta que nós podemos dar, meus irmãos, é para que a fé de Pedro e dos discípulos pudesse ser alicerçada na verdade de Deus e de Jesus. Porque só Deus e só Jesus podia declarar quem ele era, podia revelar quem ele era. E a fé desses homens tinha que estar sendo alicerçada na verdade de Deus, na verdade de Jesus, de que ele era o Cristo. Porque a palavra de Deus diz que Jesus veio porque era seu, mas os seus não receberam. Quando esse texto é escrito por João, está relacionado com os judeus, com a religião. Mas eles não creram, eles não acreditaram.
Então quem podia testificar de que Jesus era o Cristo? Era Deus, o próprio Cristo. E agora Jesus orou e Deus testificou no coração dele para que eles pudessem confessar. Jesus confirma quando os advertiu, dizendo que a ninguém declarasse tal coisa. Versículo 20. Quando Jesus disse, olha, não declare tal coisa, Jesus está dizendo, você, Pedro e os demais discípulos, vocês estão certos. Aleluia. Porque essa é a visão que nós temos de ter de Jesus, de que Ele é o Messias, de que Ele é o enviado de Deus, de que Ele é o Cristo, de que Ele é o Salvador. Jesus não queria o holofote das multidões. Jesus sabia que não era a hora chegada ainda dele se entregar. E por isso que Jesus falou isso aos seus discípulos. Não diga tal coisa por aí. Vocês sabem que isso nunca foi obedecido, né, irmãos? Jesus estava sendo propagado. E a primeira coisa que os discípulos fizeram, quando conheceram Jesus, quando creram, né, foi estar passando para os outros amigos, para os irmãos, os familiares, de que encontraram o Messias, Jesus, o Cristo. A advertência de Jesus incluiu a todos os discípulos, porque todos concordaram com a confissão de Pedro. Só Pedro responde, mas depois a recomendação de Jesus é para todos os discípulos, porque todos haviam confessado que Jesus era o Cristo. A revelação de Deus foi para que todos confessassem. A pergunta foi para todos. A oração de Jesus era para que todos pudessem confessar, e com isso eles fossem, né, alicerçados na fé. Jesus sempre trabalhou a fé dos discípulos. A fé é Deus que dá, é dom de Deus. Mas Deus trabalha a nossa fé para nós perseverarmos, para nós continuarmos firmes. E os discípulos precisavam não só confessar que Jesus era o Cristo, mas continuar confiando em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus tinha todo o poder, meus irmãos, como Deus. E sem orar, de usar outros meios para fazer com que os discípulos confessassem que Ele era o Messias. Mas Ele escolheu orar antes de perguntar. Nós não temos as palavras dessa oração de Jesus. Mas Pedro liga que essa oração tem a ver com a confissão de que Jesus é o Cristo. Lucas nos revela que foi através da oração de Jesus que a confissão foi feita. A oração de Jesus colocou cada um dos discípulos no seu lugar de fé. Eles precisavam crer para depois pregar. Eles precisavam confiar que Jesus era o Cristo, para continuar ao lado de Jesus. E lembre-se que tudo isso era um preparo para a obra que eles tinham que continuar a fazer. Então, meus irmãos, o que a oração de Jesus antes da revelação de sua identidade nos ensina? Que é possível, só é possível confessar a identidade de Jesus pela revelação de Deus. Mas em segundo lugar, o que a oração de Jesus antes da revelação da sua identidade nos ensina? Que só é possível vermos o resultado da nossa pregação quando nós oramos. Só é possível vermos o resultado da nossa pregação quando nós oramos. Se você evangeliza, se você discipula, se você prega, você precisa orar. Tudo que nós vamos fazer no reino de Deus, nós precisamos orar. O versículo 22, Jesus está pregando. Jesus estava sempre pregando para os discípulos e para as multidões. Lucas liga que esse episódio com a multiplicação dos pães, nós lemos antes. Jesus estava sempre falando para o povo. Jesus está tendo um tempo agora com os seus discípulos. Ele está orando, ele está perguntando, mas Jesus vai concluir essa caminhada aqui, esse diálogo, esse tempo com os discípulos, pregando para eles, ensinando a palavra para eles. E o versículo 22, estando ele orando, versículo 18 à parte,
Mas lá no versículo 22 ele vai concluir dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. E no terceiro dia ressuscite. A vida de Jesus, as suas palavras, as suas doutrinas e milagres eram a sua mensagem. A vida de Jesus era a sua mensagem. A sua conversa era a sua mensagem. As curas, os milagres que ele fazia era a sua mensagem. A ideia do texto narrado aqui por Lucas é que os resultados da nossa pregação são vistos quando oramos para que os eleitos ouçam e confessem Jesus. Os discípulos foram escolhidos por Jesus em oração. Pregamos sobre isso domingo passado. Jesus os escolheu orando. Depois de uma noite de oração, ele vem e escolhe os 12 discípulos. Mas agora, antes que eles confessem a identidade dele, Jesus também ora. Jesus ora, porque Jesus queria ouvir as palavras dos discípulos, confessando que ele era o Cristo, confessando crer na sua mensagem, crer na sua verdade. Jesus não precisava ouvir essa confissão. Se formos olhar ele como Deus, ele não precisava. Ele já sabia do que ia acontecer ali, ele já sabia de como ia ser a vida desses discípulos, de como eles iam honrar o nome de Cristo. Mas Cristo quis ouvir da boca deles. Meus irmãos, nós pregamos o Evangelho, nós queremos também ver o resultado. Tem coisa melhor quando você fala de Jesus para uma pessoa, e você está orando por ela, e você está semeando a palavra, e você está orando por ela, e você está vendo a pessoa tomar várias decisões, várias direções diferentes, e você está orando para que aquela pessoa confesse a Cristo. E não tem coisa mais linda do que quando a gente vê a resposta das orações, quando a gente vê essa pessoa confessar Jesus como seu Salvador. Preste atenção que Jesus, como eu citei agora há pouco, eles estavam sempre ouvindo as suas palavras. Eles viram o poder de Jesus curando, multiplicando os pães e os peixes e alimentando a multidão. Eles viram Jesus sempre falando do seu amor, sempre falando que tinha vindo do Pai, e falando que ele veio para morrer, para dar a vida e que ele havia de ressuscitar. Que não foi a primeira vez aqui em Lucas, não foi a primeira vez que Jesus falou do que ia acontecer futuramente com ele. Agora Jesus pediu ao Pai o resultado, orando. E eles confessaram que Jesus era o Cristo de Deus. Tendo antes desta oração, tanto quanto depois, Jesus continuou a pregar e Jesus continuou orando, para que os discípulos continuassem confessando quem ele era. Antes só foi possível a multidão fazer referência à identidade de Jesus, mesmo que equivocada, por causa da pregação de Jesus. A multidão estava ouvindo, e a multidão falava aquilo que achava a respeito de Jesus, mas porque estava ouvindo a pregação de Jesus. Por isso, ele foi apontado como profeta que ressurgiu, versículo 19. E mesmo depois da confissão de Pedro, Jesus continuou a pregar, comprovando que os profetas revelaram sobre ele. O versículo 22 que Jesus fala aí, Jesus está falando nada mais, nada menos do que os profetas já tinham declarado a respeito dele. Mas a sua pregação foi baseada nos textos do Salmo 22, do Salmo 69, do Salmo 118, de Isaías 53, Zacarias 9:11. Jesus estava falando daquilo que os profetas disseram a respeito dele. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Pedro confessou que Jesus era o Cristo e os discípulos concordaram, mas, segundo os relatos bíblicos, levaram tempo para compreender em que sentido Jesus era o Cristo.
Levaram tempo para essa fé crescer. Levou tempo para eles amadurecer. Levou tempo para eles defender quem era Jesus. E esse é o papel do discipulado. Porque Jesus ensinava, mas Jesus estava orando por eles. Jesus continuou orando por eles. Mateus cita que pouco tempo depois de Pedro confessar ser Jesus o Cristo, Pedro começou a reprová-lo por ter lhes revelado que passaria pela morte e ressuscitaria ao terceiro dia. Mateus 16, 22 a 23. Agora eu não lembro se eu coloquei esse texto aqui. Não coloquei. Tá? Mas Mateus 16, 22 a 23 diz assim: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Pedro falando para Jesus. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Pedro, mesmo confessando que Jesus era o Cristo de Deus, o mestre continuou a orar, intercedendo por ele. E aí você vai ver isso no capítulo 22 de Lucas, 31 a 34. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ele já tinha confessado quem era Jesus. Jesus orou, segundo Lucas, para que ele confessasse, para que os discípulos confessassem. Mas agora Jesus está dizendo que para ele permanecer firme na fé, ele estava rogando por ele. Ele estava orando por ele, para que tu não desfaleça na fé. Tu, pois, quando te converterdes, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cantes. Então, meus irmãos, é muito importante a gente entender que para vermos os resultados do discipulado, da pregação, é preciso estarmos orando. Jesus orou para que os discípulos pudessem confessar a sua identidade, quem ele era, mas Jesus orou também para que eles permanecessem firmes na fé. Jesus intercedeu por eles. O discipulado, para ser feito, tem que haver oração e ensinamento da palavra. Jesus fez as duas coisas. Ele ensinou a palavra e ele orou para que os seus discípulos continuassem firmes na fé. Eu quero partir para a conclusão e aplicação. E quero relembrar você que nós aprendemos nessa noite que só é possível confessarmos a identidade de Jesus pela revelação de Deus. Jesus orou ao Pai para que os discípulos confessassem quem ele era, que ele era o Cristo, o enviado de Deus, e eles confessaram. E Deus revelou a Pedro que o confessou e os demais discípulos concordaram. Aprendemos também que só é possível ver os resultados da nossa pregação quando nós oramos. Jesus viu o resultado. Ele orou e viu o crescimento. Ele viu também as quedas. Ele viu os momentos de dúvida, de incerteza. Mas ele continuou orando. Jesus orou e continuou orando. E ele continuou ensinando. Orou antes para que seus discípulos o confessassem. E orou depois para que eles continuassem firmes na fé. E aí, meus irmãos, se nós formos caminhar um pouquinho para João, a carta de João, nós vamos ver a oração sacerdotal de Jesus. E João 18, 17. João capítulo 17, o texto está aqui para você acompanhar. São apenas algumas partes do versículo 8, 9, 15, 16 e 20 que eu vou citar aqui. É por eles que eu rogo.
disse Jesus. Jesus está orando ao Pai. É por eles que eu rogo. Quem? Os discípulos. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Não rogo somente por estes, aqui está incluído eu e você, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então, isso comprova que Jesus estava sempre orando pelos seus discípulos, para serem guardados, para crescerem na fé, não é? E Jesus sabia que ele ia fazer outros discípulos, mas Jesus já estava orando também por esses discípulos que iam crer no Evangelho. E Paulo, meus irmãos, também orou pela igreja, para que permanecesse firme na fé e na plenitude de Deus. Efésios, capítulo 3, de 8 a 19, é o texto que está aí, é um pouco longo, mas preste atenção nessa oração de Paulo pelos discípulos, pela igreja, pelos crentes. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios, está falando da pregação, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Fé está envolvida aí no texto. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por nisso está a vossa glória. Por esta causa, me imponho de joelhos, em oração, diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos, com toda a igreja, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Paulo está falando aqui de maturidade, de crescimento na fé, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo pregou, Paulo discipulou, mas Paulo também está orando para que a igreja cresça na fé, para que a igreja amadureça. Como que isso é feito, irmãos? Orando. Eu ensino, eu prego, mas primeiro eu oro, eu busco de Deus, eu intercedo pela igreja, eu intercedo pelo povo de Deus, para que possam continuarem firmes na fé. Paulo orava para pregar e para que os crentes permanecessem firmes na fé e na plenitude de Deus. Nós já sabemos, meus irmãos, que os eleitos irão crer, aqueles que Deus escolheu irão crer, irão confessar Jesus através da pregação do Evangelho. Mas mesmo assim, eu e você precisamos orar para que o Evangelho pregado por nós, através do Espírito Santo, leve os escolhidos a confessar que Jesus é Salvador, e que só em seu nome há salvação, e continuarmos a orar para que aqueles que Jesus nos der como discípulo deles possam permanecer firmes nessa confissão até ao encontro com Jesus na sua volta. Que Deus nos abençoe.